Boa noite, irmãos. Vamos continuar os estudos que tivemos essa proposta de enfatizar a família, tanto nas quartas-feiras como nos domingos pela manhã. Os nossos estudos é com ênfase na família. E o estudo dessa noite tem o tema O Reencontro de Pai e Filho. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 46, do 29 ao 30, que diz assim a palavra do nosso Deus. José, de carruagem pronta, partiu para Gósen, para encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Que Deus aplique suas palavras em nossos corações. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tuas palavras, Senhor. Ó Pai, a tua palavra que tem poder de transformar, de melhorar, de mudar as nossas vidas para melhor. Que essas palavras falem aos nossos corações e venhamos ser sempre, dia a dia, pessoas melhores, Senhor Deus, transformados pelo teu poder regenerador, pelo teu poder da tua palavra, Pai. Então, Senhor Deus, nesses momentos que estaremos estudando a tua palavra, fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A mensagem dessa noite, ela, como já os irmãos viram, os versículos, ela está fundamentada na Bíblia, mas especificamente na Bíblia da família. É uma Bíblia que tem estudos, o autor, que diz estudo da família, o autor é os autores, né? Esses estudos é Jaime e Judith Kemp. É um casal que é bem conhecido no meio evangélico, que tem esse trabalho bem forte, com ênfase às famílias. Então, está usando esse contexto da Bíblia da família, estudos de Jaime e Judith Kemp. Então, é importante a gente estudar, principalmente a palavra de Deus, esse livro, essa Bíblia da família que está sendo abordada nesses estudos que estamos fazendo, o que Rubem fez e os outros que se seguem até o final de maio, às quartas e domingo de manhã, sempre vai ser com ênfase a família e baseado no estudo de Jaime e Judith Kemp. Bem, o nosso estudo é sobre a história de José e Jacó, que depois mudou o nome para Israel. Especificamente é o reencontro dele com o seu pai. Um momento muito emocionante, relatado na Bíblia, o que acabamos de ler. Durante muitos anos, Jacó lamentou a morte de seu filho. Pense numa dor sofrida por Jacó. Não teve nem o direito de enterrar seu filho, que já é uma dor, né, para um pai enterrar o filho. Viveu muitos anos achando que seu filho tinha morrido. Mas como se deu essa história? Lá em Gênesis 37, o versículo 26 e 27, fala da armação dos seus filhos com José. A gente vai ler lá em Gênesis 37, do 26 ao 27, que diz assim: Judá, que é um dos filhos de Jacó,
Disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Então, essa foi a história. Sabemos que os irmãos de José tinham muita inveja dele, pelo carinho de Jacó tinha com José. E o que é que eles contaram para o seu pai Jacó? Está lá escrito em Gênesis 37, do 32 ao 34, que nós vamos ler. Diz assim: os irmãos de José fizeram e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Aí está a história. Jacó passou anos e anos sofrendo, achando que o seu filho tinha morrido e não teve nem o direito de enterrar o seu filho. Dá uma pausa aqui, irmãos, para também a gente lembrar do que está acontecendo hoje. Quantas famílias estão sendo despedaçadas, destroçadas, por não poder nem enterrar, por não poder nem acompanhar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu irmão no hospital, num momento delicado de suas vidas. E depois, quando vem a falecer, não ter nem o direito de prestar uma homenagem. Então é um momento difícil que nós estamos vivendo nesse isolamento e nessa pandemia. Mas voltando ao caso de Jacó, Jacó teve esse sofrimento achando que seu filho tinha morrido, seu filho José, e não tinha nem teve o direito de enterrá-lo. Só que a história mudou. Como quem já leu a história, quem conhece a história de Jacó, de José, de Jacó, que os seus filhos foram para o Egito, e depois que voltou do Egito, quando os filhos contam toda a verdade sobre seu filho José, que não estava morto, isso está lá escrito em Gênesis 45, do 26 ao 28, que nós vamos ler para entender o contexto da história. Os filhos de Jacó deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando eles relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Irmãos, algumas lições na história de José e Jacó, ou José e Israel, que é o mesmo. Jacó, para algumas pessoas que estão nos ouvindo, Jacó, ele depois mudou o nome para Israel. Primeiro, no estudo do domingo pela manhã passado, pelo nosso irmão Rubem, José perdoou os seus irmãos. Isso está escrito lá em Gênesis 45, do 25 ao 28. José perdoou os seus irmãos. E agora, Jacó, se a gente observar aqui o contexto, quando ele disse basta,
Eu não quero mais ouvir, eu quero ver o meu filho. Jacó também, quando a gente vai ver o contexto da Bíblia, ele perdoa os seus filhos. Apesar de toda a maldade que eles cometeram, ele perdoou. Isso é muito importante a gente refletir, irmãos, que com certeza Jacó ficou muito revoltado com seus filhos por aquela maldade e fazer com que ele, o seu pai, sofresse anos e anos com uma mentira. Isso deve ter sido muito difícil para Jacó conviver com os seus filhos, mas a mágoa não impediu dele ver o que era importante, o seu filho José. Se os irmãos observarem, ele disse, ó, basta, já entendi tudo, eu quero ver o meu filho José, que ele está vivo. Então, muitas vezes a mágoa pode nos impedir de ser feliz. A mágoa pode impedir o ser humano de ser feliz. Se Jacó fosse contagiado com toda aquela mágoa, aquela revolta, ia impedir até de querer ver o seu filho José. Mas não, ele quis ver o seu filho, quis reencontrar o seu filho. Então, irmãos, é uma lição importante para nossas vidas. Não deixemos que a mágoa, mesmo que as injustiças, as coisas erradas que ocorrem no meio, no núcleo familiar, cause uma mágoa que vem impregnar em todo o seu ser, em todo o nosso ser. Isso não pode ocorrer, porque isso vai nos impedir de ser feliz. Então isso, Jacó, ele não deixou que aquilo tomasse conta de sua vida. Jacó, ele continuou amando todos eles, mesmo depois de toda a maldade. Isso é importante a gente refletir. Jacó, ele continuou amando todos os seus filhos. A Bíblia relata isso, a Bíblia mostra claramente que Jacó não guardou nenhum rancor, nenhuma mágoa. Ele perdoou verdadeiramente. Quem perdoa verdadeiramente, ele vai nutrir esse sentimento tão poderoso que é o amor. Então, Jacó continuou amando, mesmo depois de todas as maldades. E um assunto importante que a gente precisa refletir, esse amor incondicional de Jacó. E de José também, de José para com seus irmãos e de Jacó para com os seus filhos. Eles amaram, tanto José como Jacó, amaram eles. Mesmo que eles tivessem praticado toda essa maldade. Isso serve de lição para nossas vidas no núcleo familiar. Porque nós estamos sendo levados para amar. Que tipo de amor é esse que nós estamos sendo levados? Quantas vezes nós não escutamos no núcleo familiar: eu gosto de você quando você faz isso. Fico orgulhoso de você quando você age dessa forma. Ou não faça isso, senão Deus não vai mais amar você. Veja, irmãos, será que a gente diz isso aos nossos filhos, ao nosso cônjuge? Não faça isso, senão Deus não vai amar você. Como se Deus tivesse uma condição para nos amar. Precisamos entender que o amor de Deus para conosco, para com a humanidade, é incondicional. É um amor incondicional na família. Essa graça que devemos dedicar uns aos outros, irmãos. É esse amor que nós devemos dedicar aos nossos filhos, às esposas, os esposos para com a esposa para com o esposo, para com toda a família. É esse amor incondicional que a gente precisa praticar, não com uma condição: amar por ser obediente, amar por respeitar. Não, independente de que seja,
Eu não estou querendo dizer que agora os filhos vão ser desobedientes. Não. Mas o nosso amor pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pela nossa esposa tem que ser incondicional. Não é o que nos ensina lá em João 3:16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente pode dividir esse versículo tão conhecido em duas partes. A primeira parte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus para conosco, para com toda a humanidade, é incondicional. Ele amou de tal maneira que ele entregou seu próprio Filho para morrer numa cruz do Calvário e nos salvar. Independente que eu seja uma pessoa que tenha habilidade, capacidade, obediência, não, independente de eu ser obediente ou desobediente, Deus sempre vai amar a todos, independente do que a gente faça ou deixa de fazer. Agora a gente também precisa entender que a vida eterna é para todos aqueles que creem, que obedecem a Ele. Aí é diferente. Então, o amor dele é incondicional, mas a vida eterna é para todos aqueles que nele creem. Irmãos, isso é muito forte, é muito importante a gente reforçar isso. Precisamos entender que, e isso a gente não pode esquecer, que o amor de Deus por nós é incondicional. Ele não depende de nossa aparência, como eu disse, de nossa habilidade, capacidade, atitude e comportamento. Deus nos ama exclusivamente por causa de Cristo. A maneira como demonstramos nosso amor e graça para o nosso cônjuge e filho reflete a nossa compreensão do amor de Deus por nós. Veja aí, irmãos, vou repetir. A maneira como demonstramos nosso amor e graça para o nosso cônjuge e filhos reflete a nossa compreensão do amor de Deus por nós. Nunca podemos negar o amor à nossa família. Devemos estar sempre pronto para ouvir, perdoar, abraçar, apoiar, consolar, rir e chorar com eles. O amor de Deus deve ser o combustível num relacionamento em nosso lar. Isso deve ser, irmãos. O amor, quando a gente estiver olhando para a nossa família, vamos lembrar do amor de Deus para com a humanidade e amar o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso filho, a nossa esposa, sem querer algo em troca, eu só vou amá-la com a condição que ela fizer isso. Não, devemos amá-la, devemos amar o nosso filho, devemos lutar por nossos filhos. Irmãos, que essas palavras possam ficar em nossos corações, que verdadeiramente possamos copiar esse amor incondicional para nossas famílias. Imagine se realmente nós amarmos aos nossos filhos, a nossa esposa, sem nenhuma condição. As nossas famílias serão bênção. Foi assim que Jacó fez. Um grande exemplo. Ele amou seus filhos, independente deles ter feito ele sofrer tanto, mas ele perdoou. Isso é importante, irmãos. O perdão deve sempre existir na família. Jacó e José teve esse perdão. Por isso que eles amaram.
Então, é necessário o perdão para que venhamos amar e amar sempre a nossa família. Que Deus aplique essas palavras em nossos corações. Amém?